Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. A todos vocês, nesse momento é uma honra ter a sua companhia. Você me dá a oportunidade, a liberdade de entrar aí, quem sabe, na sua residência, através desse aparelho de celular que você tem em mãos, quem sabe, uma carona no seu veículo, enfim, você sentado nesse sofá, quem sabe, deitado nessa rede, sentado nessa carteira, ou andando, ou parado, em pé, sentado, enfim, tá bom? Deus continue te abençoando poderosamente. E parei um pouquinho aqui para trazer uma pequena reflexão para o seu coração, ok? A mensagem que eu quero trazer para vocês, e para mim também, porque a palavra do Eterno, ela tanto ela fala para quem está me ouvindo, como também ela se direciona à minha pessoa, né? Através da exposição da inerrância desta palavra tão viva, tão eficaz. A reflexão, ela se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Acredito piamente que é um dos textos bastante conhecido daqueles que gozam de uma familiaridade com as Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 6 traz a nós aqui uma reflexão. Estou com a Bíblia em mãos, ok? Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E algumas traduções falam de fumo, né? Essa fumaça ou fumo, conforme o texto se reporta aqui, representa a glória de Deus, representa o Shekinah do Eterno. Meus queridos, esse texto é um dos textos, conforme já falei, é um dos textos bastante conhecido, e na epígrafe, esse texto acima do número do capítulo, o texto já está dizendo que Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Quando a gente vai analisar, pesquisar um pouco da história deste profeta Isaías, o profeta que profetizou 730 anos, mais ou menos, antes de Cristo, Isaías, ele de fato foi contemporâneo de outros profetas do Antigo Testamento, e Isaías, ele traz o seu relato com toda precisão acerca da sua intimidade com Deus, até mesmo dos seus momentos de crises, seus momentos críticos. Quando você vai lá para o capítulo 1 até o capítulo 5, você, quando lê esse texto do capítulo 1 até o capítulo 5 desse mesmo livro do profeta Isaías, você vai ver aqui o drama que Isaías ele vivenciara naquele período, né? Inclusive até antes desta experiência que Isaías teve com Deus, nesse momento sublime, dá para a gente perceber o momento crucial do sofrimento de crise em que Isaías ele vivera naquela época, naquele período. Entanto que, se você ler com todo cuidado, você vai perceber aqui, né, o sofrimento de Isaías. Parece que
apesar de carregar o título de profeta, dá a impressão que de fato ele precisava ter um encontro maior, um encontro mais profundo com Deus. E quando a gente para analisar, a gente sabe que na trajetória do dia a dia do cristão, na trajetória da caminhada do crente, a cada dia que passa, por mais experiência que ele tenha, que ela tenha com Deus, né? Mais do que nunca, você, eu, nós precisamos nos aproximarmos mais do Senhor, porque a nossa vida contínua, nossa vida cotidiana, a nossa vida, enquanto nós estivermos palmilhando aqui nesta terra, nós precisamos, a cada dia, estarmos conectados com o Senhor para não perdermos a comunhão, né? Esta coinonia espiritual, e isso é muito interessante. Bom, mas o texto diz aqui, no ano em que morreu o rei Uzias. Dá uma impressão que Uzias era um obstáculo na vida do profeta. Então, para o profeta passar a ter uma experiência, Uzias, ele teve que ser arrancado do caminho, né? Do caminho deste profeta. O texto aqui ele é um pouco amplo. Eu uso o termo um pouco amplo, mas na verdade ele é muito amplo, né? Em razão da sua profundidade, da dimensão da mensagem. E a gente observa, dentro desse texto, eu poderia colocar vários temas em mensagens diferentes, embora que o conteúdo, o resultado é o mesmo. No entanto, eu vejo aqui dentro desse texto, no capítulo 6 de Isaías, a partir do momento que Uzias ele sai, né, da história do profeta, até porque Uzias ele morre, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías ele passa a contar a sua experiência com Deus. Olha que interessante, né? E eu vejo dentro desse texto bíblico três clamores, os três clamores da obra missionária. Os três clamores da obra missionária. O primeiro clamor, pastor, qual é o primeiro clamor dentro desse texto, dentro desse contexto bíblico? O primeiro clamor da obra missionária já está bem explícito aqui no versículo de número 8 do capítulo 6, que é o clamor que vem diretamente do céu. Ok? Depois disto de quê? Né? Se você ler aqui os versículos anteriores ao versículo 8, está bem explícito aqui, né? Quando o profeta, naquela situação em que ele vivera, de repente, ele é surpreendido pela voz do Eterno. Depois disto, o profeta afirma: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui é o primeiro clamor da obra missionária. O clamor que vem diretamente do trono de Deus. O clamor que vem do céu. De fato, meus queridos, nós estamos fazendo a obra do Eterno, a obra de Deus, e mais do que nunca, com grande urgência, a igreja ela tem um papel muito importante aqui na terra, de atender esse chamado. Como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo ele vai muito além quando se trata do trabalho missionário. E hoje, mais do que nunca, nos dias atuais em que nós estamos vivendo, em que a igreja está vivenciando, com tantas notícias
tantos fake news, né, que chega aos ouvidos das pessoas. As pessoas são bombardeadas diariamente com centenas e centenas e até milhares de notícias, seja através do programa televisivo, através das redes sociais, através das mensagens enviadas pelo WhatsApp, Instagram. Então, na verdade, há um bombardeio gigantesco de notícias, algumas verdadeiras e outras falsas, né? Algumas verdadeiras e outras falsas. Algumas mensagens que traz edificação e outras que traz total destruição. Notícias e mais notícias a cada dia, né? Mas há uma notícia muito mais poderosa. Estou me reportando aqui a notícia do Evangelho. O Evangelho, esta notícia nova, a notícia alvissareira do Evangelho. Certo? Como ouvirão se não há quem pregue? Olha, meus queridos, há uma necessidade urgente. Essa chamada, ela tem que arder no seu coração, no meu coração, nos nossos corações todos os dias. Tá certo? Deus tem uma chamada para cada um. Existem pessoas que estão ali congregando na igreja onde você congrega, onde você frequenta. E a obra missionária, ela pode ser feita de três maneiras. Daqueles que são enviados, daqueles que têm a coragem de ir ao campo missionário, atendendo à voz do Senhor. A obra missionária, ela pode ser feita através da tua contribuição, uma vez que você não vai, mas você pode contribuir, isso é fato. E a obra missionária, ela é sustentada, fortificada, ok? Com a proteção da oração daqueles que têm a criatividade e a coragem de dobrar os seus joelhos perante o Senhor. Então isso é importante. Então Deus, ele nunca desprezou a obra missionária. Deus, ele nunca deixou de levantar alguém para fazer missões. Seja missão nacional, local, ou seja missão transcultural. E mais do que nunca, como prova, nós vemos o próprio Deus enviando seu Filho, o verdadeiro missionário. Quando João diz assim, no capítulo 3, verso 16 do seu livro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, Jesus, de fato, ele é o verdadeiro missionário, verdadeiro exemplo que incentiva, que chama aqueles que têm no seu coração o ardor desta chama, a chama que queima, a chama de fazer missões. Então Deus teve que trabalhar na vida do profeta Isaías. Capítulo 1, eu disse para vocês a princípio, até o versículo 5, Isaías levava a vida toda apontando a vida de A e de B. Ai da nação fulana, ai do fulano, ai do beltrano, ai do cicrano, né? E a obra do Senhor deixando de ser feita. Por quê? Porque o profeta, em vez de fazer a obra, ficava a vida toda apontando a vida de A e de B. Então tem pessoas nos dias atuais que continuam com esse trabalho, né? Um trabalho a serviço do capiroto, aponta A, aponta B, né? Mas não se disponibiliza para ouvir, para atender a voz do Eterno. Então, esse primeiro clamor é o clamor que vem do céu, viu? O clamor missionário. O clamor missionário é quando Isaías ele passa por uma experiência como nunca. O texto aqui já está explicando do versículo 1 do capítulo 6 de Isaías, versículo 1, até o versículo 7, você observa a experiência, né? A experiência do profeta. Naquele momento, quando o Senhor abre a visão do profeta, que ele olha, ele contempla quem? Ele contempla o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono,
Ele contempla o quê? Os serafins voando ao redor do trono, cada um com 6 asas, né? 2 cobrem o rosto, 2 voam e 2 cobrem os pés. Ele escuta os anjos, os serafins, ecoando em uma só voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando o profeta ele tem esta visão, ele reconhece que ele mesmo era incapaz, que ele não tinha capacidade. Quando o versículo 5 diz assim, ele mesmo professando: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha, ele confessa, ele reconhece que ele não é nada, ele reconhece que ele depende, que ele precisa de Deus. Sabe por que tem muita gente que estão com os olhos travados, a visão travada? Parece que há uma muralha de bronze na frente, não consegue enxergar a vida espiritual, nem um palmo na frente do seu nariz, né? Sabe por quê? Porque a pessoa ela prefere continuar com o seu orgulho, com a sua prepotência. Ela não para refletir que ela precisa de Deus, que esta pessoa ela depende de Deus. Isaías ele teve que reconhecer que ele não era nada. Ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque agora o Senhor abriu os meus olhos. Enquanto Deus não abrir os olhos do homem, o homem sempre vai continuar com a sua visão fechada, com o seu ouvido trancado, né? E é interessante que quando Isaías ele é visitado pelo Senhor, né? Primeira coisa, Deus ele abre a visão do profeta. Olha aí, coisa linda, né? Segunda coisa que Deus faz, Deus ele destrava o ouvido do profeta, porque o profeta escuta, o profeta ouve o Senhor dizendo: quem há de ir por nós? Em terceiro lugar, Deus ele vai trabalhar na boca do profeta, porque profeta de boca trancada fica complicado. Tem muita gente que fala tudo, né? Fala tudo e com todos, mas muitas das vezes não abre a boca para falar de Jesus, não abre a boca para levar a palavra. E Deus está dizendo nesse momento para você que está me escutando, nessa era pós-moderna, nesse tempo de globalização, quanto mais a ciência ela aumenta, mais o pecado aumenta, né? Mais as consequências na vida do pecador aumenta. E o Senhor está dizendo aqui para você e para mim, está na hora de nós tomarmos uma atitude séria, né? Ouvirmos a voz do Senhor e cumpramos com determinação aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, de atender esse clamor missionário, que é o primeiro clamor dentro desse texto, o clamor que vem diretamente do trono de Deus. Quem sabe você que está me acompanhando nesse momento, há uma chama ardendo no seu coração de fazer a obra missionária. E fazer a obra missionária, gente, não é apenas no campo transcultural. Tem gente que diz assim: eu tenho uma chamada missionária para ir para a África. Eu já vi pessoas dizer assim: pastor Evani, eu tenho uma chamada missionária para ir para a Suíça. Eu tenho uma chamada missionária para ir para os Estados Unidos da América, para a Europa. Amém, glória a Deus. Mas você pode fazer missão aí no bairro onde você mora, na rua onde você mora. Você pode fazer missão na tua casa. Um dia desse chegou um obreiro para mim, né? E disse: pastor Evani, eu tenho uma chamada para fazer missão, para pregar nas igrejas. Eu tenho uma chamada para pregar nas igrejas. Eu disse: glória a Deus, né? Mas eu disse para a pessoa: olha, a melhor chamada. Eu perguntei: como é que está a tua família? Como é que está a tua casa? Ele diz: minha esposa não é crente, minha esposa está afastada, meus filhos não me ouvem, não me escutam. Eu disse: vá começar primeiro pela sua casa, comece pela sua família, né? Comece pela sua casa, pela sua família. Então,
Você pode fazer missão atendendo esse chamado, esse clamor que vem diretamente do céu para ganhar a tua casa, pregar na rua onde você mora, né? E quem sabe até atender a chamada missionária, porque também nós não podemos desprezar a missão transcultural, né? Nós temos a nossa convenção, que os nossos missionários estão aí fazendo a obra em outros continentes, e a nossa secretaria tem cuidado muito bem dos nossos missionários, né? E a Igreja do Senhor Jesus, aqui no estado do Ceará, ela tem se mobilizado para cumprir o seu papel nesse campo, né, missionário, e de fato nós não podemos fechar os olhos, ok? Então, primeiro clamor missionário, primeiro clamor dentro desse texto, é o clamor que vem diretamente do coração de Deus, vem diretamente do céu, né? Versículo 8, capítulo 6, verso 8 de Isaías. A quem enviarei? A quem enviarei? Olha a pergunta aqui do Eterno. Meus irmãos, essa mensagem aqui ela é profunda. Eu estou tentando resumir aqui para a gente ganhar tempo, ok? Mas a pergunta que não quer calar, que Deus ele sempre está fazendo aos homens, desde o livro do Gênesis, né, até o Apocalipse, nós observamos aqui o clamor urgente que sai diretamente do trono de Deus ao coração do homem para despertar este homem ou esta mulher para fazer missão o mais rápido possível. Nós estamos no limiar, nós estamos à beira do arrebatamento. Isso aqui não é história de carochinha, isso aqui não é uma conversa repetitiva, porque eu ouvi de vários pregadores, de pessoas do passado. Não, isso aqui é real. Tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos, né? E a igreja, mais do que nunca, ela tem que atender essa chamada, atender o pedido: a quem enviarei? Quem está disposto a fazer a obra? Quem se disponibiliza a atender o chamado? Quem se disponibiliza? Quem está disposto, disponível para atender o chamado da obra missionária? Deus está dizendo aqui: a quem enviarei? Quem está disponível? Quem há de ir por nós? Olha o clamor da Trindade, né? Quem há de ir por nós? Aí o profeta Isaías, ele, com toda a propriedade, ele diz assim, no versículo de número 8, na parte B, ele diz: então disse eu, Senhor, se não tem ninguém para ir, eu vou. Eis-me aqui. Você está disposto? Você está disposta, homem de Deus, mulher de Deus, a atender o chamado missionário para ganhar almas para Jesus antes do fim? Você está disponível? É hora de nós pararmos e refletirmos, porque antes que a trombeta toque, um dia desse eu ministrei uma palavra sobre o tema: antes que a luz do templo, ou antes que a lamparina do templo se apague. É interessante, viu? Então, antes que tudo aconteça, é hora de nós fazermos missões. Então, o primeiro clamor missionário vem de onde, pastor? Vem diretamente do céu. O segundo clamor missionário está em Gênesis, no capítulo 4, versículo de número 10. Esse segundo clamor missionário, ele agora não vem do céu, ele agora vem diretamente da terra. Viu? Olha aqui. Primeiro clamor missionário, para você não perder, viu? A mensagem é simples, o evangelho é simples, não tem muita coisa, muito arrudeio não, viu? Tá certo? Então, primeiro clamor missionário vem diretamente de Deus. A quem enviarei? Isaías 6 e 8. Tome nota, tá ok? Eu poderia me aprofundar mais no assunto, mas vamos deixar aqui essas pautas, tá bom? Segundo clamor missionário, vem de onde, pastor? Isaías 6 e 8 vem do céu.
né? E o segundo clamor, Gênesis capítulo 4, verso 10. Olha aqui. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O segundo clamor missionário vem da onde, pastor? Vem da terra. É claro que você conhece a história aqui da trajetória Caim e Abel. Não vou me reportar, não vou me aprofundar sobre o texto. No entanto, transliterando para os dias atuais, esta mensagem, este clamor que vem da terra, até porque quando você deixa de pregar a mensagem, de cumprir o seu papel, de atender a sua chamada, atender a voz do Senhor, quanto no quesito de levar a mensagem, pregar o evangelho com graça, com ousadia, com a própria vida, através do seu testemunho, porque há pessoas que carregam sobre si um mau testemunho, né? E o mau testemunho gera um câncer. Quantas pessoas deixaram de ser alcançadas através do mau testemunho de uma pessoa, né? E o Senhor está dizendo aqui que tanto você como eu, nós temos o compromisso de pregar a mensagem aos pecadores, aqueles que estão lá na sarjeta, aqueles que estão levando uma vida distante de Deus, nas drogas, na prostituição, na mentira, né? E você sabia que por falta de você pregar a palavra, de mostrar a verdade, o profeta Ezequiel, ele coloca em pauta, tratando sobre a responsabilidade. Quando você deixa de pregar, quando você deixa de falar, né? Você vai, ou seja, quando você for se apresentar diante do Senhor, Ele vai requerer. Ele vai requerer. Então, meus queridos, este clamor, conforme Gênesis 4:10, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aqui aconteceu esse episódio, né? Caim, Abel, você conhece a história, mas aqui transliterando, quando nós deixamos de ganhar as pessoas para Jesus, pregar o evangelho, falar a verdade, nós nos tornamos culpados, né? Pelo sangue daquela pessoa. Então, Deus está dizendo para você, para mim, para nós, está na hora de nós levar. Eu sei que você leva, aqui é apenas uma injeção para que você se desperte, ok? Para que quando você chegar na presença do Eterno, você não chegue de mãos vazias, mas que você chegue, né, realmente com algo para apresentar diante do Senhor. Porque tem muito sangue clamando aí, viu? Pessoas indo para o abismo a cada dia. Morre aí milhares e milhares de pessoas. E nós precisamos resgatar estas pessoas. O sábio Salomão, relatando em Provérbios, ele diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte, né? Então nós temos um papel sim de livrar, levar a palavra, resgatar essas pessoas, ok? Porque se nós não fizermos isto, se nós não cumprirmos a nossa missão, se você não cumprir a sua missão, as pedras vão clamar, viu? A terra, ela vai se mobilizar, viu? E interessante que o texto está dizendo aqui que até o sangue tem voz. Olha, o sangue clama. O sangue clama. A voz do sangue do teu irmão. A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Estou até preparando aqui uma mensagem com o tema para pregar em outro momento sobre quando, né, quando o sangue, né, começa a ecoar sua voz. Tem mais ou menos assim, viu? E porque na verdade tem base bíblica para isso, ok? Então a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você está na terra? Glória a Jesus. Então pregue a palavra, alcance
as vidas. Leve o evangelho, não deixe de pregar, não deixe de falar, tá bom? Então, o primeiro clamor, pastor, missionário, é o clamor que vem diretamente do céu. Tome nota, Isaías 6:8. Segundo clamor missionário, é o clamor que vem da terra, Gênesis 4:10. Tome nota. O terceiro clamor, para a gente encerrar aqui a nossa participação, ok? É o clamor que vem diretamente do inferno. Olha aqui, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. Eu não vou ler todos esses versículos, né? Mas, no entanto, o texto já está bem explícito aqui, mostrando, ora, havia um homem rico. Você conhece a história. No versículo 22, versículo 23, diz assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha o clamor. O terceiro clamor, o terceiro tipo de clamor, o clamor que vem diretamente das profundezas. Isso aqui é forte, gente. Na verdade, eu falei para vocês, não tem como a gente esmiuçar detalhes por detalhe, mas apenas para trazer à tua memória o compromisso que você deve ter diante do Senhor, para fazer a vontade de Deus e para fazer o trabalho missionário. Há pessoas que acham que o trabalho missionário é só para o pastor. Alguém acha que para pregar é só para o presbitério da igreja. Alguém acha que para pregar é só para a mocidade, é só para o departamento de senhora. Não! Você não tem ideia da responsabilidade que Deus nos outorgou, que Deus colocou sobre você. O apóstolo Paulo disse assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. O evangelho, uma vez ele verbalizado, pregado, ensinado para o pecador, né? Ele resgata, ele transforma. Afinal de contas, Paulo, ele classifica aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele disse: porque não me envergonho deste evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu querido, o evangelho é poder. O evangelho não é um conto fictício, não é uma história em carochinha, não é uma história de revista. O evangelho é poder de Deus, o evangelho é vida, o evangelho restaura, o evangelho resgata, o evangelho transforma o homem, o mais vil pecador. O evangelho, ele transforma o homem velho em uma nova criatura. Aleluia! Este homem aqui, que está lá no Hades, simbolizado aqui pelo inferno, ele clama, ele diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro, porque Lázaro estava do outro lado, estava no paraíso, né? Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha aí, meus queridos, o clamor. Depois ele pede, no verso 27 do capítulo 16 do livro de Lucas, ele diz assim: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha aí, aí Abraão diz assim: na terra tem Moisés, na terra tem o pastor Evani que está pregando no dia 14 de novembro de 2024, na terra tem os pastores da igreja, os santos homens de Deus, os ministros. Na terra tem um departamento de jovens que leva a palavra. Na terra tem um departamento de senhoras que prega. Na terra tem um departamento de missões que não para, que leva a mensagem. Na terra tem a secretária de missões, a Semadec, representada aí pelo nosso nobre pastor, amigo, reverendo pastor Walter, e tantos outros homens de Deus que estão na liderança. Abraão está dizendo: na terra temos pregadores, tem aqueles que levam a mensagem, tem aqueles que não param. Então, meus queridos, para você não esquecer,
sobre esse trabalho missionário que é muito importante. O primeiro clamor missionário é o clamor que vem diretamente do céu. Tá bom? Isaías 6:8. A quem enviarei? Aqui é Deus falando, Deus purinho. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Segundo clamor é o clamor que vem da terra. Repito, Gênesis 4:10. A voz do teu irmão, ou melhor, a voz do sangue do teu irmão clama a mim. Ei, querido, querida, a voz do sangue do teu irmão. Você tem pregado o evangelho para o teu irmão? O irmão não somente no campo biológico, mas o irmão, aquele que está na tua direita, o teu vizinho. Você quer pregar nas igrejas, para as igrejas, mas não tem coragem de pregar na tua casa, não tem coragem de pregar para o teu vizinho. Você mora aí ao lado do teu vizinho, do lado direito da igreja. Você já pregou para ele? Você já pregou para ela? Você estuda na faculdade, tem vergonha de falar de Jesus? Estuda na escola pública, tem vergonha de falar de Jesus? Quer falar no microfone da igreja? Amém, se tiver oportunidade, pregue, fale, mas nunca deixe de falar de Jesus na escola pública, na escola privada, na faculdade, no teu trabalho, dentro do avião. Tem pessoas que se envergonham de Jesus. Eu estava uma vez viajando para Santa Catarina, dentro do avião da Latam, sentado em uma carteira ou a poltrona, né, do avião. Uma senhora que estava na outra poltrona, ela olhou para mim e disse: o senhor é crente? Eu glorifiquei a Deus, dentro do avião, nessa altura, 10 mil metros, 10 mil pés, sei lá, 13 mil pés. Eu disse: graças a Deus. Ela disse: eu também sou, a paz do Senhor. Apertou na minha mão e disse: olha, ore pelo meu filho que está afastado, ore pelo meu genro. Aí começou a pedir oração, né? Oração. Então, meus queridos, as almas estão clamando. Nós temos tempo para tudo. Você tem tempo para tudo, né? Você conversa o dia todo nas redes sociais. Nada contra. Você tem os seus compromissos, etc. Mas aproveite o momento. Deus tem colocado em nossas mãos uma ferramenta tão poderosa que é as redes sociais, Facebook, Instagram, né? Há pessoas que usam essas ferramentas para colocar tanta besteira, tanta baboseira, né? E Deus tem dito assim: meu filho e minha filha, eu coloquei em tuas mãos essas ferramentas para você dizer àquele que está sendo levado para a morte que eu amo, que eu tenho um projeto na vida dele, tenho um projeto na vida dela. Bendito seja Deus. Esse clamor que vem diretamente do inferno, isso aqui é chocante, gente. Cidadão aqui, alguém diz que isso aqui é uma história fictícia. Eu já ouvi pessoas falar que é uma história fictícia, é uma história que não tem base. Meu querido, o inferno não é ficção. O inferno é uma realidade. É uma realidade. A igreja está pregando a cada dia. Nós estamos falando de Jesus a cada dia. Por quê e para quê? Qual o resultado? Quando você prega a palavra, não é perca de tempo. Quando você prega a mensagem, quando você prega a palavra, pode ter certeza, Deus está te usando. Deus, ele vai te usar para você resgatar vidas que precisam. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra? Uma palavra salvífica, uma palavra que transforma, uma palavra que regenera, uma palavra que resgata o homem perdido. Vamos deixar de falar de nós mesmos? Vamos começar a falar de Jesus? Ok? Fale de Jesus. É Ele, a glória é dele, o poder é dele, pertence a Ele.
Nós somos apenas canais, instrumentos. Você é instrumento. Você é um instrumento nas mãos de Deus, instrumento afinado. Saiba disso. Você não é um qualquer, não, você é instrumento. E Deus tem te usado e vai continuar te usando para que você cumpra a sua missão, pregando a tempo e fora de tempo. Porque fazendo assim, ok? Fazendo assim você está resgatando, ou melhor, estará resgatando vidas. Resgatando vidas para Cristo, para Jesus. Que Deus continue te abençoando, o teu lar, a tua casa, e que você continue assim como um instrumento de Deus. Não durma hoje sem primeiro apresentar, fazer uma oração pelos missionários que estão nos continentes levando a palavra, orando pelas vidas que precisam ouvir o Evangelho. E oxalá que esses 3 clamor missionário inunda a tua mente, o teu coração, que os teus ouvidos estejam aguçados para atender com precisão esses 3 clamores, né? Não esqueça, o primeiro clamor missionário é o clamor que vem diretamente do céu. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Que esse clamor que vem da terra, a voz do teu sangue clama a mim, diz o Senhor para Caim. Viu? E não subestime. Essa mesma mensagem, ela é para você. Para você que tem se isolado de cumprir o teu papel, de levar o Evangelho. Todas as vezes que você se isola, ou seja, determina que não vai pregar o Evangelho, isso se torna muito perigoso, né? Então, essa mensagem, esse clamor que vem da terra, coloque isso no seu coração. Você é responsável, viu? Tá certo? O sangue está clamando, vidas estão clamando. Ouça a voz do clamor que vem diretamente da terra. E para concluir, não esqueça também desse clamor das almas que estão todos os dias sendo levadas ao abismo. Sem Deus, sem paz, sem salvação, sem certeza de nada, mas Deus te levantou para você ser instrumento. Então vai, cumpre a tua missão, tá ok? Cumpre a tua missão, porque a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também, você que tem Bíblia, que aqueles, se não me falha a memória, no Salmo 122, verso 6, aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo, trazendo os seus molhos, ok? Ore comigo, Pai, na tua presença. Nesse momento eu te apresento teu filho, a tua filha, que tirou esse tempo, ó Pai, para ouvir esta palavra. Eu creio que esta palavra, ela tem o terreno certo, o coração certo, que o teu Espírito conduza a este coração, a esta vida, e que o Senhor traga um despertamento aos corações, para que nós venhamos, de fato, cumprir o nosso papel, resgatando vidas, saqueando o inferno e povoando o céu, levando vidas, levando almas. Eu te peço nesse momento, Pai, em nome de Jesus, ok? Você quer me seguir no YouTube? Vai lá. Em breve nós estaremos aqui fazendo algumas transmissões lá no YouTube. @Pastor Evani Lavô. Vai lá no YouTube, tá bom? @Pastor Evani Lavô. Me segue lá. Eu estou aqui organizando o cenário para a gente começar a entrar ao vivo, tá bom? No YouTube. Se você quiser adquirir alguns materiais meus, apostila, eu tenho um material apostilas impressa, né? E apostila, que é conhecida como o e-book digital no formato em PDF. Acesse aí o meu site,
www.pastorevanilavor.com.br www.pastorevanilavor.com.br. Acessa lá, siga as instruções. Eu tenho 3 apostilas boas lá. Apostilas para obreiros e tenho uma apostila sobre escatologia bíblica. Tá bom? Que Deus em Cristo continue te abençoando poderosamente. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo encontro. Deus abençoe.